A ferida da traição, a ferida que é a minha favorita, porque vocês identificam ela com muita facilidade, porque vocês acreditam no que é trair. Vamos lá, essa ferida ela é despertada entre 2 a 4 anos de idade, e assim como a ferida do abandono, ela é despertada pelo genitor do sexo oposto, ou seja, seu pai. As características do corpo de quem tem essa ferida é uma mulher, gente, você olha pra cara dela e fala, nossa, essa mulher é forte, viu? A personalidade dessa aí, fortona. Por quê? Ela tenta aparentar essa força, essa aptidão de fazer coisas difíceis, até pelo corpo. Então é uma mulher que tem o quadril mais largo, ela tem ombros um pouco mais fortes. O ombro forte é uma característica muito masculina. Sabe esses homens que eles têm, não que a gente vai falar de homens aqui, gente, mas vocês vão começar a identificar essa ferida em outras pessoas também. Então é um homem que ele tem um maxilar mais marcado, é uma mulher que tem o quadril forte, é uma mulher que tem uma barriguinha. Antigamente, gente, lá nos primórdios, uma mulher que tinha um corpo volumoso era uma mulher que era forte, que era saudável. Então, para demonstrar hoje inconscientemente essa força, ela tem essa barriguinha mais marcadinha, tá? É uma pessoa que tem o peito estufado, tem aquela postura. Você olha pra ela, você tem a sensação de que você tá olhando pra uma mulher muito forte. E ela tem um olhar muito sedutor. É aquela pessoa que você se sente seduzido por ela só de olhar, ok? As doenças mais comuns nessas mulheres que têm a ferida da traição são doenças do sistema digestivo, porque elas passam tanta raiva por ser tão controladoras que elas começam a ter problemas no estômago, porque a raiva é sentida no estômago. E ela também tem doenças, muitas doenças inflamatórias. Eu tenho uma paciente que ela tem a ferida da traição e ela é tão controladora, e quando ela tá no ápice do controle, começa a sair um monte de furúnculo nela, porque o corpo dela inflama de tanto controle. E também é uma mulher que tem muita tendência em ter herpes. O corpo, gente, de uma mulher que tem a ferida da traição, ele passa tanta raiva que ele começa a dar sinais que ele tá passando essa raiva. E por que a mulher que tem a ferida da traição passa muita raiva? Porque ela começa a assumir uma personalidade controladora. A personalidade dessa ferida é a controladora. E vocês conseguem identificar nitidamente quando a mulher é controladora. É aquela mulher que ela sempre tem que estar a par da situação, o que vai fazer, ela sempre já tem tudo prontinho. Vocês querem tudo pronto, gente? Se relaciona com uma mulher controladora, porque ela vai te dar a resposta para tudo, do jeitinho que ela quiser. E tem que ser do jeito que ela quer, porque se não for, vai dar ruim pra você. Então, se você tem uma mãe controladora, também você vai saber. A mulher que tem a ferida da traição, ela alimenta essa ferida quando ela acredita que só cumprindo os compromissos dela, ela é uma pessoa útil. Ela controla tudo, tudo, tudo. Ela controla se o parceiro dela vai ali no banheiro fazer xixi ou não, pra onde ele vai, como que ele foi, como que ele vai fazer, se vai sair, ela tem que saber de tudo, porque ela acha que controlando a situação, ela não vai ser traída. Porque lá na infância, quando a ferida dela foi despertada, ela se sentiu traída pelo pai. Sabe o que aconteceu muito específico em um curso meu? Eu tava dando a aula sobre ferida emocional, e aí uma das minhas alunas contou que quando ela era criança não, quando ela era mais adolescente, ela estava com o pai dela indo para um lugar, e aí o pai dela pediu ela para ver um destino no celular, sabe? No mapa. E aí quando ela pegou o celular, chegou uma mensagem de uma mulher, que era a amante dele. E o pai dele, os pais dela são casados. Então, no momento que ela viu aquela mensagem, ela se sentiu traída pelo pai, porque o pai estava tendo um caso com uma mulher e ela descobriu. Então, essa ferida dela já era mais antiga, mas no momento que ela vivenciou aquela situação, ela se deu conta como ela estava se sentindo em relação ao pai. Por quê? Não é um problema dela, gente, porque ela se sentiria traída se ele estava traindo, não era a mãe, porque ela já havia se sentido traída pelo pai outras vezes. E como você se sente traída pelo pai? O seu pai te promete uma coisa e ele não cumpre. Quando o seu pai te promete que ele vai te proteger, que ele vai gerar segurança para você, que ele vai fazer algo que você gosta muito e não faz. Sabe aquela brincadeira, na volta a gente compra?
é exatamente isso. Você tá com a criança, você promete para ela uma coisa e você não cumpre. Isso faz com que a criança se sinta traída, porque ela confiou em você e você foi lá e não fez o que você prometeu para ela. Ou ela te confia um segredo, você fala assim com a criança: pode me contar, que eu não vou contar para ninguém. A criança contou, você já espalhou para a família inteira. Então ela se sente traída. Isso quando é vivenciado com o pai. Mas o que é a traição, gente? A traição não é você ir lá e ficar com uma pessoa. Também é traição. Mas existe também vários tipos de traição. Você moralmente falar mal de uma pessoa, de uma amiga, do seu pai, da sua mãe, é traição. Você prometer algo para alguém e não cumprir é traição. Você estar ligado emocionalmente com outra pessoa, com duas pessoas e não deixar as duas a par disso é traição. E quem tem a ferida controlada, quem tem a ferida da traição e a personalidade controladora, além de se sentir traída por todo mundo, é a pessoa que mais trai. Por quê? Ela acredita que ela é a pessoa mais certa do mundo, mas não é. Então ela ganha a confiança das pessoas e por ela se achar certa demais, ela começa a fazer coisas que vão contra aquilo que ela acordou com a pessoa. Por quê? Se eu estou ferida emocionalmente, se eu me sinto abandonada por tudo, se eu me sinto traída por tudo, por que não criar mais uma situação que eu vou me sentir mais uma vez traída? Já é familiar para você. E a controladora, assim como a ferida do abandono, ela tem tanto medo de trair que ela trai primeiro. A mulher controladora, ela tem tanto medo de ser traída que ela atrai a traição para ela. Porque isso é uma questão mal resolvida para ela. Então, normalmente, ela começa a se envolver com parceiros inconscientemente que vão traí-la. Por quê? Quando você controla uma situação, você não está controlando em si um comportamento. O seu comportamento ou a situação em si. Você tem a intenção de controlar a reação da outra pessoa. Então, por exemplo, eu vou fazer tudo assim, 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 não para acontecer assim, 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 mas se eu agir assim, a pessoa vai responder assim. Mas a gente não controla a reação das pessoas. Cada um tem uma reação e você só vai descobrir experienciando, vivendo. Então, quando você tenta controlar o seu parceiro para ele não te trair, seja colocando a hora que ele chega, tentando saber para onde ele vai, os amigos que ele tem, muito comum também no Instagram, que foto ele posta, que stories ele posta, você acaba influenciando aquela pessoa a partir do seu controle a te trair. Por quê? Qualquer coisa que essa pessoa faça que não esteja dentro das suas regras, você vai se sentir traída. Não necessariamente porque a pessoa teve a intenção de te trair, mas porque você está tão ferida, mas tão ferida, que você não entende que as pessoas, elas têm o direito de ser quem elas são, fora das suas regras. Então, você intensifica essa ferida quando você não confia em você mesma, quando você quer a qualquer custo cumprir com compromissos, ter regra para tudo, ter tudo sob seu controle, sem abrir mão daquilo que o outro quer fazer ou até do que você quer fazer genuinamente. Quantas vezes você deixou de fazer algo porque você não estava no controle da situação? Muitas, né? E estar fora do controle te deixa insegura. Não porque você vai ter realmente o controle, mas é porque você acredita que se você não tiver, você vai se sentir traída. É aquela pessoa que a amiga não pode errar com ela nem um pouquinho, senão ela vai deixar de ser amiga daquela pessoa. Porque no menor erro, é aquela pessoa que no menor erro ela já deixa de estar com você porque ela acredita que você vai errar mais vezes. E quem não erra, né? O maior medo dessa controladora, de quem tem essa ferida, é a dissociação. O que é dissociação, gente? É você ser uma pessoa aqui e outra ali. Ela tem pavor de gente falsa, pavor. Sabe aquela pessoa que você fala assim, essa pessoa tá sendo cínica. Ela não tem paciência nenhuma com gente assim. Ela se acredita que é a pessoa mais sincera do mundo, mas é a mais falsa, viu? Ela julga muito as pessoas, ela controla muito. Se as coisas não saem do jeito que ela quer, pra ela a pessoa já não presta mais, ok?
a personalidade controladora, ela é uma pessoa que acredita que ela não mente nunca. Gente, mas é tão mentirosa uma mulher controladora, porque para estar no controle, ela precisa criar situações, e ela cria situações tão naturalmente que aquilo passa a ser uma verdade para ela. Então, para ela, todo mundo mente, mas ela não. Ela sempre é a verdadeira, ela sempre é a certa. Já conheceram alguém assim? Você se sente assim? Mulheres controladoras têm dificuldade de admitir que são controladoras, viu? Mas também tem características positivas. Quais são? Elas são muito fortes, elas são protetoras, elas são tranquilizadoras, elas são muito talentosas, sociáveis, têm uma grande capacidade de falar em público, ela tem aptidão em valorizar as pessoas, valorizar talentos, de ajudar. Uma característica muito positiva é porque são mulheres muito sociáveis, mulheres que já têm aptidão nata para liderança, de trazer confiança para onde elas estão, e é uma mulher que consegue delegar naturalmente. Mas quando você está muito ferida e você usa muito a personalidade da controladora, você não delega nunca, porque você acredita que só você sabe fazer. Ela entende e sente muito bem o que o outro sente, essa pessoa que ela consegue olhar profundamente para você e ser mais sensível aos seus sentimentos, às coisas que você precisa. Ela tenta encontrar um jeito para tudo dar certo. Ela é uma pessoa que, se você precisa dela, ela vai estar presente, fazendo tudo o que você precisa. É uma mulher muito confiante, muito determinada. Quando ela se sente segura, ela sente uma paz interior muito forte, porque ela acredita muito na força que ela tem e na força que o universo tem sobre ela. Essas são as características positivas. Eu quero que você faça aí uma lista das características que você se identifica, tanto as positivas quanto as negativas, para entender se essa é a sua ferida ou não.